Bom dia a todos, graça e paz. Nós gostaríamos nessa manhã de dar uma palavra à igreja a respeito desse ano 2018, que vai se iniciar dentro de alguns minutos, algumas horas. Eu gostaria de falar sobre essa perspectiva de nós olharmos o futuro, olharmos adiante, olharmos um pouco mais à frente do que nós temos olhado. E que Deus nos abençoe, que nos dê um ano cheio, abundante de bênçãos e que as promessas dele possam se cumprir ao longo desse ano de 2018. Que a gente possa estar atento, acordado para receber essas bênçãos. Muitas delas nós perdemos porque estamos adormecidos, estamos desatentos e não estamos acordados para isso. Então, que a gente possa estar acordado para saber que esse é um tempo de transformação, é um tempo de olhar o futuro, é um tempo de tomar decisões, de tomar posição, para que a gente possa colher as bênçãos que Deus tem para nos dar. Estamos numa caminhada e eu gostaria que nós olhássemos para o futuro. Olhe para o seu futuro. Estamos nessa caminhada rumo ao destino, rumo ao nosso destino de sermos parecidos com Jesus. Esse é o destino de cada um de nós. Esse é o fim de todos nós, nos tornarmos mais parecidos com a pessoa de Jesus. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, esse é o nosso destino. Obrigado, querido. Esse é o nosso grande destino. Todos nós nessa jornada, nessa caminhada, e na medida que nós avançamos na fé, crescemos na fé, começamos a ser cheios da presença de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, nos transformando dia após dia na imagem de Jesus. O ano está acabando e a gente pode analisar um pouco o 2017 com muitas dificuldades, muitos problemas, mas avançamos um pouco mais nessa aparência, nessa tomada do caráter de Deus dentro de nós. Então, nós precisamos avançar um pouco mais, correr um pouco mais. E que esse 2018 seja um ano em que nós possamos avançar e muito nesse destino, nessa jornada. E eu quero trazer uma palavra profética aqui, como a Dília já explicou, para a nossa vida como igreja. Uma palavra para a tua vida que vai afetar os teus, que vai afetar o teu convívio, as pessoas que estão à sua volta. Porque quando nós fechamos os ouvidos, quando nós não damos atenção à voz de Satanás, porque ele é o grande inimigo para que a gente não tenha e não cumpra o destino que Deus tem para a nossa vida. Mesmo que a gente tenha visto nesse ano muitas dificuldades, e ele tinha ganho um espaço na vida da gente, impedindo que a gente prossiga, ou prosseguisse um pouco mais nesse nosso destino de sermos parecidos com Jesus. Nós não podemos recuar, nós precisamos avançar, nós precisamos fechar nossos ouvidos a Satanás. Nós temos que fechar as portas para que o diabo não tenha acesso na vida da gente. A gente precisa entender, isso precisa ficar não só na mente, mas no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Que nós somos boca profética nesse mundo seco, nesse mundo que está sem vida, sem esperança. Nós somos boca profética, o sopro de Deus para vivificar essas pessoas. Nós somos a luz desse mundo, a luz que Jesus colocou dentro de nós, que é a mesma luz criacional, que põe ordem ao caos, que como nós lembramos nesse cântico, a palavra que Jesus nos disse, que nós faríamos coisas maiores ainda do que Ele fez. Nós temos a luz que traz ordem ao caos,
Nós precisamos romper então com toda a intenção e toda a sementeira que o diabo semeou na nossa vida, rompermos com tudo isso e avançarmos rumo à direção, ao projeto que Deus tem para nós. Venha o teu reino, Senhor, é o que nós cantamos, é o que precisamos fazer sempre. Senhor, que venha o teu reino. O teu reino se estabeleça na vida daqueles que estão ao meu redor. Que o teu reino cresça na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, nos meus negócios. Que o teu reino se estabeleça integralmente, totalmente. E o reino nada mais é que a presença do rei. Onde o rei está, o reino se estabelece. Rei é Jesus. Então, por isso é preciso fechar os ouvidos às palavras malignas, não só do diabo, mas das pessoas que tentam semear no nosso ouvido e impedir a doce voz de Deus que diz: eu te amo, você é meu filho, eu tenho um propósito e um destino para a tua vida. É preciso resistir à tentação do comodismo, do conformismo, do é assim mesmo e pronto. É preciso romper com a incredulidade do nosso coração, mas também a incredulidade daqueles que estão ao nosso redor. Precisamos romper com a incredulidade daqueles também que estão ao nosso redor, que dizem: não vai dar certo, não vai acontecer. Não é assim. E eu gostaria, escrevi hoje pela manhã uma paráfrase de Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Quando Paulo nos traz uma palavra para trazer ânimo ao nosso coração, eu parafraseei em Filipenses capítulo 3, dizendo assim: gostaria que vocês esquecessem das coisas que ficaram em 2017 e continuassem olhando para frente, avançando, não desistindo, firmes nas promessas que Deus fez para a vida de vocês e tem preparado em 2018 e nos anos seguintes. Continuem firme, correndo para o alvo, para o seu destino, que é ser parecido com Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar então, para que você olhe para o futuro. Não é uma bola de cristal, nem lê a sua mão, mas olhe para o seu futuro, compartilhando o texto, Gênesis capítulo 22, de 1 a 4. Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 4. Uma passagem conhecida quando o Abraão foi provado por Deus para levar o seu filho, o Isaque, até o Monte Moriá e sacrificasse ele lá a Deus, e entregasse então esse filho a Deus. E ele então obedeceu e foi até esse lugar. Eu queria dar ênfase na parte final do versículo 4, que diz assim: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Abraão é conhecido como um amigo de Deus, o pai da fé, o patriarca, o gerador das promessas de Deus. Enfim, Abraão é um personagem incrível das Escrituras, que nos ajuda a entender princípios e valores do reino de Deus. E para esse novo ano que se inicia, eu queria deixar essa palavra então aos irmãos, e tome como uma palavra profética de cumprir, que vai cumprir mesmo para a sua vida em 2018, para que você não perca nenhuma bênção de Deus, porque Ele tem prometido, e Ele vai cumprir o seu destino, o meu destino em 2018. Eu queria repartir esse texto, por isso não li, eu só citei, eu só parafraseei esse texto, mas eu gostaria de ler agora, parte a parte, para nós entendermos um pouco sobre essa palavra. No verso 1, na primeira parte, ele diz: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova.
É interessante notar que em prova é Deus, e aqui, passado algum tempo, tem algo muito relevante. Abraão não tinha filhos, Deus prometeu que dele sairia uma grande nação, Deus prometeu que dessa nação sairia alguém que abençoaria todas as famílias da terra, e não tinha filhos. Ele tentou pelo método humano, não esperando a promessa de Deus, um filho com a escrava, e nasceu então Ismael. O Ismael não era filho legítimo e não estava nos planos de Deus para cumprimento dessa profecia, do destino de Abraão. Embora Deus abençoou Ismael. Pois bem, Abraão creu, depois desse deslize, e então, depois de muito tempo, teve o seu Isaque. Já eram velhos, tanto ele como Sara, sua esposa, mas ele teve. O menino cresceu, era a alegria da casa, e aí então um ciclo da vida do Abraão estava se concretizando. Então, quando termina um ciclo, Deus começa um novo tempo na sua história. Tem ciclos na vida da gente que Deus precisa terminar, que a gente precisa terminar. Só depois do ciclo terminado, Deus pode dar sequência a outro passo, a sua história. Então tem ciclos na vida da gente, ou a gente está preso neles, a gente ainda não resolveu direito eles, e a gente precisa terminar para que Deus dê sequência. Para que Deus dê então um novo tempo na história. Deus quer terminar esses ciclos para que Ele complete o seu propósito. Estão comigo? Estão entendendo? Deus precisa terminar um ciclo. Vamos ver algumas coisas que Deus falou aqui no meu coração sobre isso. Um deles, algo para a igreja, algo para a sua vida, está em Êxodo capítulo 15, versos 22 a 26. Um ciclo que eu gostaria de tocar nessa manhã, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, é o ciclo de Mara. Mara era um lugar físico, até hoje, é um lugar que você encontra no deserto, saindo do Egito em direção a Israel. Mara significa águas amargas. Águas amargas. Um lugar de águas amargas. Então, nessa jornada de Israel para o deserto, eles se depararam com essa fonte chamada Mara, e ela tinha significado, chamava Mara porque Mara significa águas amargas. Foram tomar água amarga. Deserto, sem água. Quando encontra água, água amarga. Amarga de amargura, porque lá eles começaram, se você ler a história, no capítulo 15, versos 22 em diante, ou um pouco antes, eles amarguraram os seus corações, reclamaram, murmuraram, ressentiram. E tem muita gente que estacionou em Mara, não deu sequência à jornada, não rompeu o ciclo de Mara, continua amargurado, ressentido, reclamando, murmurando de tudo. É preciso romper o ciclo de Mara. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida. É preciso romper o ciclo da amargura, do ressentimento no seu coração. Para que Deus continue fazendo o seu propósito, para que Deus possa executar a história da sua vida, a amargura precisa ser deixada de lado. Eles murmuraram, ressentiram. Foi um lugar profético, no sentido em que Deus disse ao povo, olha, no final do verso 26, olha, esse lugar vai ser um lugar de cura.
para a vida de vocês. O mesmo lugar de amargura é o mesmo lugar de cura. Precisa terminar o ciclo. Cortaram um pedaço de pau, jogaram na água, como Deus tinha dado direção, e imediatamente a água amarga se tornou em água potável, boa para beber. E Deus deu uma promessa no verso 26. Ele disse assim: vocês não ficarão enfermos das enfermidades do Egito. O passado está cancelado. Mas só quando o povo entendeu que a amargura e o ressentimento e a murmuração deveriam cessar. Não há como Deus continuar a sua e a minha história se um ciclo não foi fechado. Então feche esse ciclo. Precisamos ser curados. Deixe Deus curar esse ressentimento para que Ele dê sequência à história da sua vida. Para que os projetos dele aconteçam na sua vida. Para que você continue a caminhada, a jornada de ter a imagem de Jesus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, a ação do Senhor sobre a sua vida. Outro é a apatia, o desânimo, a incredulidade que entrou sorrateiramente no nosso coração. Deram ouvidos à mentira de Satanás, ressentiram, ficaram apáticos, melindrados. Na caminhada do deserto, eles foram minados pelo calor. Eles começaram a murmurar, eles começaram também a desanimar, ficaram apáticos com o sobrenatural de Deus. O coração deles começou a se contaminar com incredulidade. E é assim quando o sol forte da prova vem. Ou nós tomamos uma decisão por fé e rompemos e agimos segundo o coração de Deus, ou desanimamos, ou a apatia invade o nosso coração e a incredulidade toma a nossa vida. Se nós não perseverarmos, o destino de Deus não se cumprirá na nossa vida. Se nós não resistirmos às dificuldades que a vida nos impõe, e crermos de fato nas promessas de Deus, elas continuarão a nos deixar num ciclo que não nos ajudará a sequência da nossa caminhada, nossa jornada. Minha alergia ainda não está boa. Quer dizer, ela está boa, né? Está firme. Outra coisa é a falta de unidade, irmãos. Quando a soberba, a altivez, o orgulho invade o coração, mina a unidade da igreja. Quando a superficialidade, o individualismo se instala no coração, o diabo de fato conquista uma área muito grande e muito importante chamada unidade. Cada um cuida do seu ministério, cada um faz o que quer, cada um decide como fazer. O amor é superficial, é social, não há adoração verdadeira quando isso acontece, e todo serviço que nós prestamos não vale de nada, segundo 1 Coríntios 13. Então, quando o diabo consegue afastar a gente um do outro, ele sabe que na unidade existe um princípio. E o princípio é, ligamos aqui e desligamos aqui. O princípio é, podemos trazer o céu para a terra. E ele sabe quando isso acontece, ele quebra a grande possibilidade de vermos o poder de Deus operar. Então precisamos terminar com esses ciclos. Eu quero dar sequência à mensagem. Terminar o ciclo, esses ciclos, e prosseguir para o alvo. Ainda no verso 1, nós encontramos, Deus colocou Abraão à prova. Passado algum tempo, Deus colocou Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Quando Deus coloca alguém à prova,
ele faz sabendo que a pessoa é capaz de passar pela prova. Quando eu e você passamos por uma prova, Deus permite que ela aconteça porque nós somos capazes de passar por elas. Quando Deus coloca alguém à prova, Ele sabe que ele vai ser aprovado, ele tem potencial para ser aprovado. As provas de Deus são dadas como oportunidade para a gente terminar um ciclo, para a gente refletir a vida e para a gente fechar um ciclo. Deus quer, nas provas, estimular a nossa capacidade que nem mesmo a gente sabe que tem. Força, paciência e muitas outras coisas que nós falamos, puxa, eu não sabia que tinha isso dentro de mim. Então, quando Deus nos dá uma prova, Ele quer estimular, quer mostrar a gente que a gente é capaz. Então, Abraão teve que apresentar o seu filho. E Deus lá no texto diz assim, o seu único filho. Ele nem considerou Ismael como filho, o seu único filho. Porque ele estava dizendo assim, a promessa é para esse. A geração vem deste. A bênção para todas as famílias da terra vem deste, não vem do outro. Deus queria dizer claramente, é esse que eu estou pedindo. É o teu filho, o Isaac. O filho da promessa. Então, para Abraão, deu uma confusão na cabeça, não deu? Para mim, daria uma confusão enorme. Deus me deu um filho, esse filho é da promessa. Que promessa? De que dele sairia uma grande nação e de que dele sairia alguém que abençoaria todas as famílias da terra. Está aqui meu filho. Esse é o filho da promessa. Aí Deus fala assim, esse teu filho da promessa, que vai abençoar todas as famílias da terra, que vai sair uma geração grande da vida dele, dentro dele, esse eu quero para sacrifício. Então, para Abraão, ele precisava fechar um ciclo. Deus não pede algo que a gente não tenha. Nós temos, quando Deus pede algo, Ele pede algo que você tem. Quando Ele te pede paciência, Ele te pede algo que você já tem. Quando Ele pede amor, Ele pede algo que você já tem. Quando Ele pede uma tomada de decisão, Ele pede algo que você tem. Então Deus pediu algo que Abraão tinha. Ele pede não para tirar. Quando Deus pede algo, Ele não pede para tirar. Ele pede uma semente. Como uma semente. Que dessa semente vai sair novas plantas e novas sementes. Quando Deus pede algo para você, Ele não pede para tirar de você. Ele pede para multiplicar em você. Vocês estão entendendo? Ele pede para multiplicar na sua vida. Quando Deus pede algo, Ele não pede para tirar, roubar, tirar, você ter menos. Ele pede para que você tenha semente para multiplicar. Por isso que muitos têm dificuldade de entender dízimo, por exemplo. Porque não entende, quando Deus pede o dízimo, não está pedindo para tirar de você menos 10, ou quanto você pode dar. Mas está pedindo uma semente para que você possa semear e ter muito mais do que você deu. Quando Deus pede algo, Ele não pede para tirar, Ele pede para multiplicar. Isso é um princípio que nós precisamos entender. Quando Deus pede o seu tempo, Ele não está pedindo tempo para que você tenha menos tempo. Ele pede o seu tempo para que você tenha muito mais tempo. Quando você tem tempo para orar, para estar na presença de Deus, para se encher de Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando muito tempo. Porque Deus está agindo, Deus vai te dar estratégias, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer grandes coisas, porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Você está dando o que Deus pediu para você dar.
E quando nós fazemos isso, nós vemos o poder multiplicador de Deus. Então, Abraão teve a oportunidade de ser provado por Deus. E isso fala de dependência e intimidade. Deus era conhecido de Abraão. Abraão conhecia muito bem Deus. Sabia que um milagre poderia acontecer das cinzas daquele sacrifício. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas isso fala de dependência e intimidade. Por que temos dificuldades de entender as provas? De entender o que Deus pede para a gente? Porque nós não somos dependentes e íntimos de Deus. Quando eu deixo de ser íntimo e dependente de Deus, minha fé é tão fraca que eu não entendo, não compreendo por que Deus está pedindo, por que Deus está permitindo certas coisas. Mas quando eu tenho intimidade e dependência de Deus, como Abraão tinha, ele entende as coisas, ele compreende as coisas. Então, na manhã seguinte, Abraão sai, prepara o jumento, leva consigo os servos, pega o seu filho Isaque, corta a lenha e vai para o holocausto. Isso fala de obediência. Abraão obedeceu a Deus. E aqui está um princípio fundamental. A obediência é resultado da nossa fé. Se você não tem fé, não vai ser obediente. É o que o Spurgeon e o Tozer disse. O Tozer disse o seguinte: a Bíblia não reconhece nenhuma fé que não leva à obediência. Nem reconhece qualquer obediência que não brota da fé. Os dois são lados opostos da mesma moeda. E o Spurgeon disse algo também parecido. Ele disse o seguinte: a fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, ele obedece. Obediência e fé é uma mesma moeda. Então o que fez Abraão? Obedeceu a Deus. Quando é que nós obedecemos? Quando temos fé. Quando é que nós temos fé? Quando nós obedecemos. Não há como desassociar. Não há como separar as coisas. Você tem fé, você obedece. Você está obedecendo é porque você tem fé. E Deus, então, vê em Abraão uma fé prática. Ele vai, levanta cedo. Possivelmente Deus falou na noite passada. Ele levanta cedo. Ele prepara o animal que ele vai levar. Ele chama 2 dos seus servos, pega o seu filho, corta a lenha e vai para o sacrifício. Hebreus 11, nos encontramos homens e mulheres ali, exemplos de fé, e lá nós encontramos boa parte de Hebreus 11 falando sobre Abraão. E Abraão 11, 17 a 19, diz que quando Deus pôs Abraão à prova, para oferecer Isaque como sacrifício, ele sabia que Isaque era o que viria de descendência, né? Ele geraria uma descendência. Ele sabia que a promessa estava para ele. Ele sabia que Deus não ia fazer nada que atrapalhasse os seus planos, os seus projetos, mesmo que a prova fosse de queimar, porque o holocausto é assim, é pôr no fogo, matar e pôr no fogo. Das cinzas, Deus poderia ressuscitar, como diz lá Hebreus 11, 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figurativamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabia que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então, a nossa falta de fé resulta na falta de obediência e de comunhão com Deus. Sem fé a gente não agrada a Deus. É por isso que não damos o melhor para Deus. É por isso que a gente passa doenças na alma e no espírito. Nós somos enfermos, fracos, etc. É por isso que estamos acovardados. Em muitas situações nós somos acovardados. Então esse ciclo precisa fechar para que a bênção de Deus em 2018 aconteça. Estão entendendo? Feche esse ciclo.
Deus te coloca fé. Deus desperta a tua fé para que você obedeça. Verso 3, na continuidade, diz assim: depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Deus falou de um lugar, Abraão foi para esse lugar. Enquanto você está na rota de Deus, Deus vai te proteger. Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir as suas necessidades. Enquanto Abraão estava na rota, ele estava seguro na provisão de Deus. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer algo. Deus vai prover. E mais tarde, nós sabemos que Isaac não foi sacrificado, mas Deus deu a ele, proveu a ele um animal para o sacrifício. E ali é a primeira vez que Deus é chamado de Jeová Jiré, ou Deus proverá. E Deus proveu. Quando nós estamos no caminho de Deus, Deus provê todas as coisas. Nós estamos seguros. Mesmo que inicialmente a gente não entenda para onde estamos indo. O que nós temos que fazer. Em 2018, o que eu preciso fazer? Para onde eu estou indo? Então Deus vai te levar e vai falar para você exatamente o que você deve fazer, como deve fazer, se você estiver no caminho. Se você estiver em obediência, Deus vai te revelar gradativamente o seu desejo e a sua vontade. E Ele revela os seus projetos assim, gradativamente. Qual é o passo que eu dou agora? Qual é o passo que para onde eu preciso ir? E aí no final, quero terminar no verso 4, dizendo o seguinte: ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe. E aqui nós chegamos em 2018. Quanto você enxerga hoje para 2018? Quanto você enxerga da sua vida para 2018? 2018. O que eu enxergo para a minha vida? Qual é a distância que você consegue perceber da sua jornada com Deus? Da sua caminhada com Jesus? Da sua transformação em Jesus? Quanto você enxerga? Então, até onde você enxerga 2018 para a sua família, para a sua célula, para a sua evangelismo com os seus vizinhos? Para onde você enxerga? Então, tem pessoas que já desistiram de sonhar. Deixa a vida me levar, né? Conforme o sambista. Tem gente que parou de projetar para a sua vida. Os projetos para 2018. Pessoas que preferem dizer o seguinte: eu não quero ter expectativas em 2018 para não ficar mais frustrado, para não ficar mais desanimado. Então eu não projeto nada. Mas Deus não nos quer assim. Deus quer que a gente sonhe, que a gente projete. Por isso que diz lá que nos últimos dias os velhos sonharão, os jovens terão visões. Deus quer que a gente sonhe sim. Projete sim para esse novo ano. E esse ano, 2018, vai ser um ano de transformação para a sua vida. Vai ser um ano onde Deus te levará para o topo, para a montanha. Deus estava fazendo isso com Abraão, te levando para a montanha, levando ele para a montanha. O que estava vendo, o que Abraão estava vendo? O que ele estava enxergando? Ele ergueu os olhos e viu o lugar onde Deus tinha dito para ele. Abraão recebeu uma palavra e obedeceu. Abraão entendeu que tudo começa com uma entrega. Tudo, irmãos, começa com uma entrega. Você precisa entregar, se lançar em Deus. Você precisa
se lançar nos projetos de Deus, na vontade de Deus. Não pode ficar estagnado, milindrado, temeroso. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Então, a história de Abraão começa com esse sacrifício. A história só pode ir à frente se tiver uma entrega, um sacrifício. Abraão ergueu os olhos e viu ao longe. Ver ao longe não é avistar uma, preste bem atenção nisso, não é avistar uma montanha onde Deus tinha dito para ele. Ver ao longe não é olhar sem enxergar 100 metros de onde você está, a vizinho lá, a casa azul. Não é ver 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro à sua frente. Ver ao longe é ver o futuro. Onde está isso na Bíblia? Abraão viu o futuro dele. Onde está isso na Bíblia? Vamos ler, calma. Ver ao longe, irmãos, é ver o futuro. Abraão viu o futuro. Hebreus 11, 8 diz isso. Hebreus 11, 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele não sabia os passos, ou não sabia como isso iria acontecer, mas ele sabia de algo. Aquele era o lugar onde ele receberia como herança. Hebreus 11, 13, na parte B, diz que esses homens e mulheres de fé viram de longe as promessas e saudaram. Viram o futuro de longe e saudaram. É isso que diz o texto, dentro do contexto que ele foi escrito. E às vezes, nós queremos ver o futuro para anestesiar o nosso presente. Mas não estou falando disso. Estou falando dessa visão da anestesia. Eu estou falando de uma visão que te anime a viver hoje o futuro. Hoje o sentimento do futuro. Hoje a alegria do futuro. Viver hoje o presente, que não pode determinar nem ele, nem o passado, a tua vida atual, mas o teu futuro pode. O que você enxerga ao longe pode determinar e deve, se é o que Deus está te mostrando. Então, olhe para o futuro. Olhe para o reino de Deus. Olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida, para contagiar o teu coração. Por que o povo de Israel no deserto viveu murmurando, reclamando, triste? Porque eles estavam vivendo o presente, estavam lembrando do passado, mas não estavam com os seus olhos nas promessas de Deus para o futuro. E alguns estavam, como Josué e Caleb, animados, firmes. Nós vamos conseguir, nós vamos herdar, é promessa de Deus. Deus tem isso para nós. Abraão estava olhando não as montanhas, estava olhando o futuro. Abraão estava vendo lá Jerusalém sendo construída. Porque foi lá, no lugar onde ele sacrificou o seu filho, que Jerusalém foi construído. E lá no exato lugar foi onde o templo foi construído. E alguns teólogos dizem o seguinte, que eles estavam olhando além, eles estavam olhando Jesus, o seu descendente, que iria ser aquele que iria abençoar todas as famílias da terra. Abraão estava olhando ao longe. Abraão estava olhando o seu futuro. Então, olhe assim, Senhor, eu quero ver o meu futuro. O nosso futuro a gente sabe que é ser como Cristo. E eu quero viver o presente como Deus me olha. Deus me olha imperfeito, Deus me olha em Cristo perfeito. Deus me olha completo. Deus me olha com o mesmo poder que Cristo tinha. Deus me olha com o mesmo poder da ressurreição que levantou Jesus dos mortos. Deus me olha herdando o reino de Deus.
Deus me olha, um servo de Deus que pode fazer muitas coisas para Ele. Deus olha eu assim. Esse é meu futuro, mas é o meu presente. Eu posso olhar e contemplar aquilo que eu serei hoje, agora. Então, ore, Senhor, eu quero ver o meu futuro. Eu quero tomar posse daquilo que é meu. Eu quero olhar com os olhos no futuro e vivê-los hoje. Então, o teu presente e o teu passado não podem determinar o que você é. Você precisa ser contagiado pelo futuro. Pelo futuro. Então, olhe o futuro. Olhe para Deus. Olhe para o que Ele tem para a sua vida. E no fruto da intimidade com Deus, Deus vai falar. Deus vai mostrar. Deus vai te revelar. Para esse 2018, coisas que Ele vai fazer através de você. Então comece um caderno. Não um caderno de petições. Comece um caderno de 2018 e escreva nesse caderno, não uma lista como uma lista de compra. Escreva os seus sonhos. Escreva o futuro que Deus vai te mostrar na intimidade com Ele. Vai fazendo um diário dos passos que Deus vai te mostrando. Faça isso. Escreva para 2018. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que seja um ano abençoado. Que seja um ano cheio de poder de Deus, operando e realizando o seu e o meu destino. Amém? Então, que Deus abençoe esse 2018. Que nós possamos romper os ciclos. Que nós possamos fechá-los e dar sequência àquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem um futuro preparado para nós. E nós queremos ser contagiados por Ele hoje. Nós queremos ser animados por Ti. Nós queremos que o Senhor revele, Senhor, a nós. O Senhor cumpra as Tuas promessas, Senhor. Mas que nós fechemos os ciclos, Pai. O Senhor nos ajude a fechar esses ciclos. Que o Senhor nos permita dar passos largos, ó Deus, rumo à Tua vontade. Que o Senhor encontre em nós corações obedientes, prontos a sacrificar, prontos a se entregar, prontos a nos movermos em Ti, Senhor. Senhor, aumenta nosso tempo de intimidade contigo. Aumenta nosso tempo de dependência de Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós nesse ano de 2018 e cumpra em nós as Tuas promessas. Que o Senhor estabeleça sobre nossas casas, nossas vidas, nossos negócios, as bênçãos, Senhor, para esse ano de 2018. Que nenhuma delas se perca no meio do caminho. Que todas sejam usadas como semente para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe, amados. Tenham um abençoado 2018.